essa nossa caminhada pelo Geração Poa, e pelas andanças, pelas caminhadas, pela a linha do tempo, porque eu sou a linha do tempo, mas eu tô há 14 anos de Geração Poa, desde desde o tempo da Carme Vera, da Leila, da Jussara, e esses é o projeto Agenda. Esses projeto Agenda, Agenda Fauna e Agenda Água e Agenda o Açorianos, Olha, pode falar, Kátia, pode falar. Não, Marlon, assim, é que eu acho que tu também não pode contar para o nosso público que já está aqui tudo que nós vamos falar em outubro, né? Que outubro outubro. Outubro é essas coisas que tu tá falando aí, né? Nós temos que deixar um pouco em segredo, né? Para a gente detalhes... não contar tudo, né? Pode ser. Tá bom? Tá. Bom, em outubro, tu lembra a nossa combinação, aquela com as gurias todas, né? Mais então, detalhes, como é? Só conta história quem tem história para contar, não é mesmo? É Sim, isso mesmo, cara. Isso, aí nós vamos fazer isso. Quem tem história para contar. Isso, hoje a gente vai estar recebendo a Analice vai estar contando também para nós, né, como é que é a questão da cidade, essas intervenções, né, esse circular, sim. Né, essas potências da clínica, né? Então, olha só, para a gente começar hoje, antes da Analice falar, a gente vai ter aquela apresentação musical, né? Então, assim, um prazer estar recebendo a Analice aqui, né? Todos vocês. E o Paulo Bueno, hoje, ele tem dois shows. Como é que é? 2 músicas, Paulo? 2 músicas. Então, vamos iniciar. Eu acho que já tem um grande número de pessoas. A gente já está em 26 pessoas. A gente poderia começar, né? Eu acho que podia começar. Isso. Ô, Kátia, só pedindo licença, né? Como nós não se conhecemos, algumas pessoas se conhecem, todas não se conhecem, de se apresentar também, falar o lugar da onde é, né? Se for interessante, né? Ele tocando a música, né? Simone, quem sabe a gente faz na hora, que nem a gente fez outras vezes, assim, na hora da gente fazer as perguntas para a Analice, aí a gente se apresenta e daí faz a pergunta, fala de onde que é, pode ser melhor assim? Né? Senão a gente vai estar entrando já muita gente, senão vai ficar muito grande, a gente só tem 1 hora, lembra que o nosso Meet é aquele meio que cai, né? Ele não fica tanto tempo. Vamos lá, então, Paulo. Essa música aqui é do Charles Master e mais umas pessoas. Não sei. TNT. Se eu tô certo ou se eu tô errado, mas faço tudo o que eu digo e digo tudo o que eu faço. Neste mundo eu sou eu, você é você. Faça tudo o que quiser, porque eu também vou fazer. Não sei o que faço, já fumei 10 maços, mandei tudo pro espaço. Agora eu só quero paz, paz. Cansei dessa gente, desse papo furado. Viajei por todo mundo para ficar descansado.
nada feito, o meu problema sempre foi você. Diga tudo o que quiser, pois eu preciso saber. Não sei mais o que faço. Eu já fumei 10 maços, mandei tudo pro espaço. Não sei mais o que faço. Eu já fumei 10 maços, mandei tudo pro espaço. Agora eu só quero pai. Só quero pai. Não sei se eu tô certo ou eu estou errado, mas faço tudo o que eu digo e digo tudo o que eu faço. Nesse mundo eu sou eu, você é você. Faça tudo o que quiser, porque eu também vou fazer. Não sei mais o que faço. Já mandei 10 machos, mandei tudo ir pro espaço. Agora eu só quero pai, yeah. Só quero pai, oh yeah. Só quero pai. E essa aqui, essa do TNT, essa aqui eu compus faz mais de 10 anos. Muito mais de 10 anos, assim. Pode ter algo parecido, mas não tem nada a ver, assim. É assim, ó. É um cara que não fez nada na vida, não teve jornada, não teve um amigo, correu do perigo, não sabe onde pisa e é muito pirado. É o louco dos mais loucos, né? É assim. Você não sabe de nada. Você perdeu a jornada. Você não tem um amigo. Você correu do perigo. Tchu, 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 tchu. Tchu, tchu, tchu. Você não sabe de nada. Yeah, yeah, yeah. Você perdeu a jornada. Você não tem um amigo. Você correu do perigo. Você não sabe de nada. Você perdeu a jornada. Você não tem um amigo. Você correu do perigo. Você não sabe onde pisa. Você é muito pirado. Tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu, tchu. Era isso. Parabéns. Muito bom! Muito bom, muito bom! Que legal. Então tá. Nossa, obrigada, Paulo. Ricardo Vieira Bueno, pela sua apresentação. Obrigado. E aí a gente gostaria, então, de poder estar recebendo hoje, né, a Ana Alice Palombini, professora da URGS, coordenação da residência de saúde mental coletiva, que há, sei lá, quantos anos, mas há muitíssimos, acho que sempre,
teve aqui na Geração Poa, né? Os residentes sempre estiveram aqui com a gente, então a residência faz parte da história da geração, com certeza, né? Assim como a URGS, os estagiários do Instituto da URGS, né, também. E acho que, assim, a Analice sempre foi super parceira, né, durante esses 25 anos, realmente, da Geração Poa, né? E antes também, na verdade, da Geração Poa existir, já tinha várias parcerias, assim, pessoais entre nós, entre os trabalhadores, né, pela circulação, pela saúde mental de Porto Alegre, né. Então, é um maior prazer, assim, estar te recebendo, Analice, né, nesse momento tão importante, assim, da geração. Então, a palavra está contigo. Obrigada, Kátia, o prazer é todo meu, na verdade. Paulo, obrigada pelas músicas, assim. Para mim é uma alegria enorme, uma honra, na verdade, estar aqui com vocês do Gerapoa, né? Um coletivo que, acho que mais que qualquer outro em Porto Alegre, soube fazer da cidade espaço de multiplicação das possibilidades de vida, né? Soube alargar os modos de habitar a cidade para que a diferença possa caber nela. Em tempos tão duros assim, que a gente tem vivido, de tanta destruição das políticas públicas, ver que o Gerapoa existe, resiste e insiste na vida, na política, na liberdade, é um respiro para todo mundo. É como se o Gerapoa dissesse para a gente o tempo todo, dá para fazer. E nos mostrasse o modo, né? Equipe junto com o usuário, é lado a lado, é ocupando os espaços da cidade, né? A Sandra falou disso no começo, né? Nos pegando na mão e nos levando, enfim, para esses espaços também. Espaço da cidade que é o tema proposto para a conversa de hoje, né? Que a gente chamou de A Cidade que Me Habita, Clínica a Céu Aberto. Mas eu vou conversar aqui com pessoas que são experts em cidade, né? Então, eu espero poder contribuir, assim, a partir, enfim, da experiência que eu trago, que ela também tem aí 25 anos, um pouco mais de estrada, né? Eu também sou do tempo da Carmen Lúcia, da Leila, né? De toda essa trupe, assim, da saúde mental da cidade, que... Então, algumas já foram, né, fazer outros percursos, outros, como a Kátia, seguem aí, né? Bom, mas então eu vou trazer um pouco algumas ideias, assim, que eu já tenho falado disso, então quem já me ouviu falar, talvez já tenha escutado o que eu vou dizer aqui, mas que eu trago, assim, bem rapidamente para a gente poder depois trocar uma ideia também sobre isso, assim, né? Começo com uma pergunta né, do que é a cidade, né? Que cidade é essa de que a gente fala? E quantas Porto Alegres cabem em Porto Alegre? Será que a gente aqui habita a mesma cidade? Ou é a mesma cidade que nos habita? Porque se a gente mora numa cidade, tem uma cidade que mora em nós, né? A cidade não é só o lugar que a gente habita, a cidade habita a gente também. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, assim, né? E, bom, como eu falei, eu tenho uma história antiga, assim, né? Desde o começo dos anos 90, ou seja, desde que a gente saiu da ditadura militar, fez uma Assembleia Constituinte, né? Implementou o SUS e começou a implementar políticas públicas para garantia de direitos da população. Desde essa época, eu trabalhei com políticas públicas em Porto Alegre, né, na assistência social, na educação e na saúde. Passei por esses três setores. E tive a chance de fazer muita visita domiciliar em diferentes bairros da cidade, né? Eu andava por esses lugares e ficava pensando o quanto que o espaço determinava também uma forma de vida, né? Um modo das pessoas se relacionarem umas com as outras, um jeito de ser. Por mais que, no caso do meu trabalho, né, fossem pessoas que estavam no mesmo nível socioeconômico, que tivessem a mesma cor, que passassem por dificuldades materiais semelhantes, parecia que a vida para essas pessoas ganhava dinâmicas diferentes pelo fato de morar
num casebre à beira do rio, em frente ao que hoje é o Barra Shopping, né? Ou num terreno alagadiço, numa área retangular entre a Freeway e as fábricas que tinha ali no 4º distrito, ou no alto dos morros, Santa Teresa, Cruzeiro do Sul, né, em casas sobrepostas, subindo ladeiras e becos estreitos. Eu falo me lembrando um pouco desses lugares assim que eu percorria nesses anos aí, anos 90, né, ainda. Mas não é só o lugar em que se vive que torna a cidade diferente para quem habita nela, né? Os ritmos também tornam a cidade diferente. Por exemplo, se eu fizer o mesmo trajeto, né, que eu faço todos os dias para chegar na universidade, com a pandemia não faço mais, né, mas fazia todos os dias para chegar na universidade, né? Mas não na velocidade sempre, mas de uma forma muito lenta, vai ser outro trajeto, outros acontecimentos, outra cidade que surge para mim. Vocês podem experimentar fazer isso, assim, indo para o Gerapuá, se é que já não experimentaram, né? Então, eu ficava cismada com isso, né? Nesse tempo aí, né? Início dos anos 90. Aí, em 92, eu fui trabalhar no Cais Mental da Vila Cruzeiro, foi o primeiro CAPS de Porto Alegre, né, inaugurado quando não tinha ainda regulamentação federal para os CAPS, né? Então, era CAIS, não era CAPS, era Centro de Atenção Integral à Saúde. E lá, um dos usuários de quem eu era referência era um jovem, assim, com dificuldades psíquicas bem importantes desde criança. E por conta dessas dificuldades era bastante difícil o atendimento, era difícil a conversa com ele, né? Até que um dia, quando ele chegou para o atendimento, ele, em vez de entrar para a sala, ele me convidou para ir para a rua, para dar uma volta no bairro, e eu fui, né? E, bom, a partir desse dia, a gente sempre passou a fazer o atendimento na rua, porque enquanto a gente caminhava, né, aquele andar pelas ruas do bairro onde ele cresceu, onde ele vivia, onde ele cresceu, suscitava lembranças, ele ia me contando cenas, lembranças, encontrava pessoas, parava, conversava, apontava, contava histórias, a gente foi tomar um café com a avó dele me contou histórias, etc, etc, né? Então, esse convite, né, na verdade, e tudo, esse convite que esse jovem me faz, e tudo o que se suscita, assim, né, na clínica com ele, a partir desse convite, a partir de ir para a rua, ele só foi possível porque a gente estava, então, num serviço que era um serviço, então, recém-criado, né, uma política de saúde mental que estava sendo implementada na cidade, era um serviço aberto, territorializado, ou seja, né, era próximo da vida das pessoas, né? Isso não poderia acontecer no ambulatório de especialidades afastado do bairro em que os usuários moram, né? Então, o serviço, o lugar onde ele estava situado também, a proposta também suscitava acontecimentos diferentes para a clínica que eu, então, como psicóloga desse serviço, fazia, né? E aí eu fui convidada a compor a equipe do Cais Mental Centro, né, que foi o segundo CAPS inaugurado em Porto Alegre, que tinha como uma das suas missões atender, junto com a equipe de abordagem de rua da assistência social, né, as pessoas em situação de rua com algum padecimento psíquico. Para fazer esse trabalho, mesmo para pensar o trabalho no CAIS, né, a gente começou a ler um livro que é de um grupo de São Paulo, do Instituto A Casa, que se chama Rua como Espaço Clínico, né? E esse livro foi bem importante para mim, até hoje ainda uso ele como referência nas aulas, né? E foi aí que eu soube que a prática que eu vinha fazendo no Cais da Cruzeiro, com aquele jovem que me levou para a rua, tinha nome, que esse nome era acompanhamento terapêutico. Isso foi em 95, 96, por aí. E até hoje eu sigo profundamente ligada e profundamente marcada por aquilo que se produz nesse espaço, né? Nessa clínica a céu aberto, clínica itinerante, clínica andante, clínica nômade, como queiram chamar,
Porque é uma clínica que vai onde a pessoa está, né? Onde ela vive, onde ela habita, no seu território existencial. É uma clínica, um cuidado que se dá no cotidiano de vida das pessoas, ajudando a fazer a vida andar, a multiplicar as possibilidades de relação, as possibilidades de cuidado, enfim. E toda clínica que se propõe como clínica de atenção psicossocial, na verdade, ela precisa acompanhar a vida onde a vida se dá, onde a vida é levada, né? Mas, então, isso não seria algo muito especial ou muito particular de um modo da clínica que se chamaria de acompanhamento terapêutico, né? Toda a clínica da atenção psicossocial, ela é uma clínica do cotidiano da vida também, né? Mas se toda a clínica deveria acontecer assim, próxima dos espaços de vida, o que é o acompanhamento terapêutico que pode diferenciar de outras formas de clínicas, né? Outras formas de cuidado em saúde mental? Essa é uma pergunta que se colocou para mim, assim, no tempo que eu estava morando no Rio, fazendo doutorado, né? E em conversa com um parceiro também de estudo, que é o Fábio Araújo, e o Fábio dizia que o acompanhamento terapêutico não é um modo como a clínica se faz, mas o modo como a clínica se faz, né? O modo como a clínica levado à sua radicalidade se faz. Então, o acompanhamento terapêutico seria uma clínica radical, digamos assim. E aí eu me perguntava, então, o que é essa raiz, né? O que está nessa raiz, o que é radical no acompanhamento terapêutico? E cheguei à ideia de que a radicalidade dessa clínica é o que eu chamei de um empuxo à cidade, né? É algo que nos traz para a cidade, que nos convoca para a cidade. Mesmo se o acompanhamento terapêutico se dê, e muitas vezes é isso que acontece, né? Se dê junto a uma pessoa que não consegue sair do seu quarto, né? Que não consegue sair da cama, né? Mas mesmo aí, né, quando o acompanhamento terapêutico se dá fechado num quarto, ele tem a cidade no seu horizonte, né? Ele tem, né, que seja no impulso de abrir uma janela para olhar para fora, ou a própria pessoa, a própria presença né, daquele que faz o acompanhamento terapêutico, o acompanhante terapêutico, naquele quarto, já é uma presença citadina, é uma presença que incita o estabelecimento de uma relação, onde compartilhar um cafezinho, né, nesse quarto, já é um gesto, assim, citadino, um gesto de relações, um gesto que abre possibilidades de vida. Mas quando eu digo que o AT, o que caracteriza a radicalidade do AT é o empuxo à cidade, não é de qualquer cidade que eu estou falando, né? Essa cidade que me habita, a cidade que habita o AT, é também uma utopia de cidade, né? Ela tem essa dimensão utópica da cidade com que a gente sonha. Então, não é a cidade que quer, em Porto Alegre, quer transformar a Fazenda do Arado, na zona rural do extremo sul de Porto Alegre, em um enorme empreendimento imobiliário, expulsando os indígenas de lá, né? Não é a cidade que expulsa a população de rua do centro e se oferece limpa e homogênea ao mercado, né, ao dinheiro, ao capital. A cidade que o AT busca, eu repito isso sempre, é a que o sociólogo Richard Sennett vai chamar de assentamento humano, onde está dada a possibilidade de encontro com o estranho, né? E esse encontro com um estranho, com um outro, que é diferente de mim, né, suscita em mim, à medida que eu me abro para esse encontro, suscita em mim transformações, né, transformações subjetivas, né? E isso, então, é a clínica do AT, né? É a abertura à possibilidade de encontro com o outro que suscite transformações em mim, né?
E aí eu volto ao meu começo para dizer do quanto o Gerapoa tem sido capaz de fazer existir essa cidade em que está dada a possibilidade de encontro com o outro, com o estranho, com quem eu não conheço e é diferente de mim, né? Desde a forma de relação e convívio entre equipe e os diferentes oficineiros, até a ocupação dos espaços públicos e outros eventos, apresentando seus produtos para a população, entrando em contato e relação com diferentes espaços, fazendo diferença, né? Eu acho que está de bom tamanho, assim, para começo de conversa, assim, né? Porque eu quero muito poder escutar vocês também, e aí a gente segue conversando a partir daquilo que vocês possam me contar ou perguntar, enfim. E aí queria terminar com uma pergunta, né? Se vocês já pensaram na cidade que habita em vocês? Assim, e é isso. Bom, meu nome é Grace. Você está me ouvindo bem? Tá? Sim. Eu sou de Novo Hamburgo, eu moro aqui há 16 anos. Eu vim morar em Porto Alegre em 2005, né? Devido à aproximação da minha tia comigo, da minha história de vida, que eu perdi minha mãe muito cedo, com 8 anos de idade para 9. Então foi difícil, assim, a perda da minha mãe. Aí aconteceram coisas, fatos ao longo da história que me trouxeram até ela de um modo, assim, meio inusitado, assim, uma coisa que eu não previ e não projetei para minha vida, mas foi muito rápido, assim. Então foi questão de dias. De um dia para outro eu tive que decidir, ou moro em Novo Hamburgo ou em Porto Alegre. E não foi uma decisão que partiu da minha parte, porque meu pai tem toda uma história de alcoolismo, ele, enfim, ele tem uma história pesada, ele é uma pessoa gananciosa, enfim, né? Mas eu acho que a cidade de Porto Alegre, para mim, em 16 anos, representa, assim, um pouco da minha moradia atual, porque é onde eu resido em Porto Alegre, né? Então, a gente mora em apartamento alugado, que mora na Barra Santana, na Zona Norte, né? Mas todo isso, todo o investimento que ela investe em mim na pandemia, fora da pandemia, na geração, as idas e vindas de Uber, de carro, de ônibus, de tri, que é de isenção, é tudo isso que ela conseguiu, né? Então, são vários direitos que meu pai não fez na minha infância. Então, tudo que ela conquistou, enfim, de processos e processos, mais processos, ela fez pensando no meu futuro, que a gente vive num núcleo familiar que é meus primos, eu, o namorado deles, da minha tia, no caso, né? Então, eu mais 2 irmãos, mais minha tia e o namorado dela. E meus primos têm seus respectivos namorados. Então, a gente vive numa família muito grande. Eu tenho mais tios além dela, mais 5 tios vivos, né? E meus avós, tanto de parte de mãe quanto de pai, são falecidos, né? Mas eu não conheci meus avós paternos. Então, foi muito difícil, assim, né? Mas eu acho que a cidade é um polo, assim, que a gente tem a questão do comércio, né? A expansão do trabalho, a gente tem sonhos, eu quero ter minha família também. Então, os pais vão indo, as pessoas vão morrendo, mas a gente continua. Tem os filhos, tem os netos, tem os bisnetos, então a vida é uma continuidade, né? Então, a gente vive numa cidade que é... Porto Alegre é uma metrópole, né? Então, eu morava em Novo Hamburgo, morei 20 anos, né? Desde que eu nasci. Minha avó me criou, mas ela faleceu com 80. Então, assim, ela não me deu, assim, uma direção, assim, eu praticamente estudava e trabalhava, mas a Porto Alegre me abriu várias projeções, assim, porque é muito grande a cidade, então tem vários bistrôs, vários bares, né? Eu não bebo cerveja, não gosto, mas eu gosto, assim, de ir a um cinema, um teatro São Pedro, né? Tem o Bourbon Country, tem o Bourbon, né? Enfim, Zafari, essas coisas eu gosto de circular para a cidade, ir numa Panvel, né? Que eu sou associada da Panvel, então ir no banco, né? Pagar uma lotérica, pagar uma conta. E eu tenho tudo aqui guardado na pastinha transparente, ó. Tudo que eu faço de trabalhos e de... Perdão, peraí. Peraí. Calma aí. Ah, saiu aqui do... Tudo de trabalho, de coisas eu faço guardo nessa pasta. Contas que eu pago, né? Então, a cidade de Porto Alegre é uma projeção, assim, do meu futuro, porque a família é a nossa base, mas a nossa projeção é a nossa caminhada. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente conquista, é isso que tu falou mesmo, né? Que Porto Alegre é uma cidade que tem várias atrações,
Eu vi agora que deu de manhã das cidades dos patrimônios tombados, então cada cidade deu de Pelotas, que tem um patrimônio tombado, então a gente vive também, não só em Porto Alegre, a gente pode ir em outras cidades, outros lugares, fora, dentro do Brasil. O mundo tem 5 continentes, então a gente pode explorar todos eles, né? A vida é isso, né? É viver lá fora, né? Sair da nossa casa, da nossa janela, da nossa porta, do nosso quarto, levantar cedo e trabalhar, fazer nossa, né? Enfim, continuar. A vida é uma linha constante, né? Grace, eu queria chamar a atenção disso que tu fala, achei ótimo, assim, porque tu nos conta um pouco disso, né, de como é que tu foi habitando Porto Alegre e Porto Alegre te habitando, né, mas eu queria chamar a atenção para algo que tu diz, assim, que é quando tu chegou aqui e teve esse movimento da tua tia, no sentido de tu te prover dos direitos que tu tinha, né, essa conquista e defesa dos direitos a habitar a cidade, do direito à mobilidade, à circulação pelos espaços, né? Acho que isso é uma questão para todos nós, assim, né? Do quanto que a gente também luta pela cidade com que a gente sonha e luta pela possibilidade de fato, habitar nela e ocupar seus espaços públicos e ter direito ao deslocamento, né? De um espaço para outro. Acho que tem mais gente inscrita, né? Olha só, a gente tem gente, olha só, a Simone, ela está se inscrevendo no chat, aí se vocês puderem ir se inscrevendo no chat, ficaria legal, porque senão a gente não vai conseguir, eu acho que responder a todos, tá? Pode me inscrever, pode me inscrever. Tá bom. Já te inscrevo, tem o Diogo, tem a Simone, o Diogo e o Marlon, que estão inscritos, tá? Simone, o que a gente está pensando? Em torno de 2 minutos, mais ou menos, que foi o que a Grace falou agora. Tá bom? Ok, obrigada. Bom dia a todos e todas. Parabéns mais uma vez. Geração Poa, novamente aqui com vocês. Quem não me conhece, vai me conhecer agora. Sou Simone Aparecida do Carmo, conhecida como Simoninha, representante do projeto TA de Guarulhos, São Paulo, representante do Fórum da Luta Antimanicomial. Achei, Analice, sua fala foi muito importante, parabéns. Eu não sou de Porto Alegre, mas imagino como está o coração de cada um aí, né, da geração Poa, com essa pergunta sua, é muito interessante, né? Também eu acho assim, fica uma pergunta também depois, eu vou deixar para o finalzinho, tá? Eu penso assim, antigamente eu não fazia nada, eu não saía, eu não falava com ninguém, eu era uma pessoa muito tímida. Hoje, graças ao projeto que existe aqui em São Paulo, em Guaringuá e em Porto Alegre, o TA me ajudou muito, porque antigamente eu ficava em casa sem falar com ninguém, não queria ver ninguém, não sabia andar na rua sozinha, não conversava muito, nunca trabalhei. E hoje, graças ao TA, ele me ajudou muito, sou uma outra pessoa, sabe? E também graças a meus esforços, graças também a psicóloga, os psiquiatras, né, assistência social, porque antigamente eu não conhecia o TA. Eu achava que era manicômio, quando eu passava perto, né, eu ficava com medo, né? E eu sempre vi as pessoas lá, o que é esse projeto aí? O que será, né? Aí depois, quando eu entrei em 2013, aí eu conheci o que é o TA, né? Passei pelos rodízios, fui várias oficinas, aí depois eu comecei as oficinas, né? Hoje eu sou da oficina de papel artesanais, amo fazer pôster, cartão, marcador, etc. O TA mudou a vida de muita gente, né? E minha também. Então, o CAPES eu acho que é muito importante na vida de todos, claro, e eu vejo assim que tem como fazer uma parceria entre os outros CAPES de fora, igual a Geração Poa, também pode fazer várias parcerias aqui em São Paulo, nós também pode fazer várias parcerias por aí, né? Economia solidária, um ajudando o outro, trabalhando em equipe. O que eu vou dizer? As máquinas são 2 mãos de obra que a gente tem em projeto. São a máquina e são a gente, né? Porque sem a máquina a gente não vive, né? O TA são 10 oficinas e 140 participantes ou mais, né? Que vai chegando. E são 2 oficineiros, que nós falamos oficineiro, né? E os participantes, né?
porque eu gosto de falar participante, não usuário. Eu fico perguntando assim, vou falar rapidinho, que tem outras pessoas também falar, que eu adoro falar, sabe? Então, fica umas perguntas também, igual você fez uma pergunta. Eu queria saber, que todas as lives que eu participo, eu faço essas perguntas. Será que todo mundo sabe o que é o SUS? Será que todo mundo sabe o que é a saúde mental? Será que todo mundo sabe o que é o CAPES? Será que todo mundo sabe qual é o seu direito? E qual é o seu direito que foi tirado? Quem são a gente, participante, usuário, participante? Quem são os oficineiros? Que não são todos que falam oficineiro, são outras pessoas, né? Que são a cidade, igual você falou, né? Que achei muito importante isso, a gente sabe quem são nós da cidade, população, né? E que são os CAPs, que às vezes a pessoa não sabe o que é o CAPs, né? E não sabe o que é o manicômio, porque o manicômio é onde as pessoas ficam amarradas, judiadas, maltratadas, presa. Eu nunca fiquei, mas imagino como as pessoas devem ter passado por isso, quem ficou, né? Então, a gente temos sorte de ter o CAPS, só que o CAPS eu vejo dois lados. Tem o CAPS, que é o CAPS terapia, né? Que ajuda as pessoas, fica o dia todo a pessoa lá tomando remédio, né? E tem uns CAPs que é trabalho. O que é? Rede de atenção psicossocial pelo trabalho, convivência, arte e cultura. Também acho muito interessante saber o que é rede de atenção psicossocial pelo trabalho, convivência, arte e cultura, né? Que se a gente não souber, né? Por isso que é muito importante a gente souber, né, o que é a passeata, a luta antimanicomial, quem somos nós, quem são vocês, quem são os psiquiatras, para que psiquiatra, cadê os nossos direitos que foi tirado, quem são os familiares, sabe o que é, né? Que às vezes os familiares mesmo colocam a gente lá, fala, vamos lá, né? Mas eles às vezes não sabem o que é o projeto, né? Às vezes não aceita, né, a pessoa do jeito que ela é, né? Mas assim, meus familiares, graças a Deus, eles me conhecem, sabem o meu jeito, sabem que eu tenho o meu problema, né? Só que não são todos, né? Então eu acho que é importante nós saber o que somos nós, né? Por isso eu digo, loucura não se prende, saúde não se vende. Pelo cuidado em liberdade, em defesa do SUS. Juntos somos mais fortes, nenhum passa atrás, manicômio nunca mais. Eu sou do CAPS, eu sou legal, eu sou da luta antimanicomial. E tem uma coisa, agora estamos vivendo um momento de pandemia. Então, todos estão passando por esse momento. O que será a pandemia? O que será a vacina? Muita gente está com medo de tomar vacina. Mas não fique com medo, pois a vacina faz parte da nossa vida agora. A máscara faz parte, álcool em gel faz parte. Temos que ter o cuidado. Vacina para todos e vida para todos. Viva o SUS e viva a ciência. E nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Obrigada a todos e todas. Gente, obrigada, Simoninha. Não sei, Annalise, se quer trazer alguma questão assim, ou a gente deixa o Diogo e o Marlon... Deixa o Diogo e o Marlon, né, falar primeiro. Tá bem. Diogo, então, e depois o Marlon. Já está aberto. Já dá para você falar. Opa, bom dia, dona Annalise. Bom dia. Oi. Bom dia, dona Annalise. Bom dia, Diogo. É bem um raciocínio lógico ali, dona Annalise. Gostei muito ali do Negreto ali, do subtítulo A Cidade que nos habita, né? Eu acho que o Aue é a tal clínica céu aberto, né? Onde nós vivemos, né? Naquele Aue. Mas tem uns Aue que vem para fazer a diferença mesmo, e outros Aue que deixa aquele Aue, sabe? Em águas paradas, né? Não acontece nada. E eu vejo assim, ó, que como a gente... isso daí é coisa falando com os caras mesmo, sabe? Que nem assim eles se colocam, assim, vamos supor, a cidade que a gente habita como a gente tivesse nascido agarrado no calcanhar do Brasil, que é só pegar um alicate e fazer o Rio Grande do Sul, desenho mosaico do Brasil, né? Então é coisas assim, tá ligado? Que a gente vai conversando com os caras do coisa, e muitas vezes surgiu isso daí mesmo de o Rio Grande do Sul querer ser independente, né?
não aceitar certas coisas, sabe, dona Alice? E eu acho que isso é muito dos gaúchos mesmo, que às vezes, né, não levam muitas brincas às situações, e às vezes jogando o jogo de bolita aquele, muitas vezes o jogo, as brincas vai se tornando sério, vai se tornando às verdes, e alguém tem que chegar e dar aquele ponto, né? Onde fica, né, vai se tornando um auê, tá ligado? Vai se tornando um auê. É aquela coisa, e muitos estão aí, né, botando um rótulo, entendeu? Mas não sabe nada. E até sabe, entendeu? Conduzir a situação. Porque daí vem, né, pô, cheio, né? Cheio de, né, expectativa, cheio de força, cheio de coisa, entendeu? E às vezes essa pessoa experiente, não, calma aí, que, né? Não pode ter certas coisas, né? Até o Ayrton Senna não quis saber de nada e foi parar numa curva, né? Tamborelo, né? Por, né? Ser assim, entendeu? Não era afoito, o cara era muito clone, mas tipo assim, entendeu? É aquele tudo ou nada, 880, sabe? Ayrton Senna era assim, né? Em certos pontos, né? Como ele tinha, encarava a Fórmula 1, que era a vida dele, né? Mais ou menos assim, dona Alice. Dona Ana Alice, é um Aue, tá ligado? Vamos ver o teu Aue aí, Diogo, o que te levou hoje a tu estar numa geração boa, o teu Aue de hoje tu fazer parte de um jornal, o teu Aue hoje de tu, qual é o Aue do movimento, tá ligado? Então fica assim, tudo é o Aue, tudo que tá aí, né, no teu psicológico, psicotécnico, né, na tua formação, né, e muitas vezes o Sul nos ensinou sempre a ser, né, aquele tem até, né, um canto gauchesco, Deus é gaúcho, aquele povo, né, que não sei o que, acaba se tornando escravo, né, sem virtudes, não sei o que. Então, o Rio Grande do Sul sempre ensinou isso, né, eu acho que isso que surgiu aquele lance de se emancipar, né, mas assim, e os caras entram aí numas, né, e diz, né, que o Rio Grande do Sul nasceu agarrado no calcanhar do Brasil, né, pelo menos assim, dona Alice. Ok, obrigada, Diogo. Marlon? Rapidinho, rapidinho. É bem rapidinho, porque eu não vou poder me alongar muito. E o Analice, é, alguma coisa que me marcou na cidade, quando eu sou morador de Porto Alegre, eu sou morador de Porto Alegre, e eu gosto de circular pela Barra Shop Sul e pela Praia de Belas, pelo Parque da Redenção, o Harmonia, quando tem o acampamento Farroupilha. E, e, e quando tem. E também pelo Garzômetro, por exemplo, pela Praça do Automóvel, e, e também o que tem a ver, principalmente saúde mental, e que tem a ver com é, é, e que tem trajetórias pela cidade, de acordo com enfim, daí vai indo, daí eu vou desfrutando a estrutura pela cidade, é pela, pela filosofias de vida e e coisas que me marcou, é, mas eu gosto muito de circular pela cidade, Porto Alegre, e, e também coisas que, principalmente o Arena, a Arena do Grêmio, por exemplo. Quando eu gosto de visitar o Arena, quando não tenha jogo do Grêmio. Enfim, daí vai indo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a bola para o próximo colega que quer falar a final para ganhar tempo. Tem mais alguém? Kátia, não?
Não, eu acho assim, nós temos um mundo dentro da gente, né? Nosso corpo, as dores, a alimentação, o olhar, os olhos bonitos, o corpo bom. Só que é uma coisa, essa coisa de mundo é uma coisa. Nós temos um mundo externo e um mundo interno. Muitas pessoas sofrem de dor de cabeça, depressão. Ninguém é normal. Tem pessoas que têm problemas assim circulatórios. Todo mundo tem um problema, todo mundo tem. Dor de cabeça. Nós vivemos dentro de um corpo e nós temos um mundo dentro de um corpo. E as pessoas tentam te tirar isso, essa paz, essa alegria. As pessoas, uma tira da outra alegria, paz. Ninguém é mais que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Eu acho isso. Nós temos um mundo interior. É um castelo. Nosso mundo interior é um castelo. Tem pessoas que têm um mundo interior destruído mentalmente. Eu acho que é isso, assim, alegrias, derrotas, sofrimentos. Tem pessoas que estão em cima de uma cama sofrendo, morrendo em cima de uma cama. Não tem mais saída, não existe mais saída. E eu creio que fora disso aqui, desse corpo, exista um outro mundo diferente. Pode ser um mundo de paz, um mundo de alegria, pode ser um mundo de terror, um mundo de desgraça, um outro mundo de desgraça. E a gente só vai descobrir daqui a muito tempo, algum tempo, né, como vai ser isso. Porque viver no mundo, tu nasce, cresce, te alimenta, faz as coisas, sai, estuda, trabalha, e acaba isso. A pessoa fica velhinha em cima de uma cama, acaba tudo isso. Qual seria o certo, né? Acabar tudo, acaba tudo, morre tudo. Pessoas morrendo, como o Brasil é bonito, mas e dentro da pessoa? É dentro da pessoa que existe esse mundo. Dentro. Eu acho que é isso. Eu fiquei pensando também na pergunta, assim, da Analice, né? Que cidade que me habita? E aí eu também a gente ficou aqui, né, enfim, pensando um pouco sobre isso. E daí eu fiquei pensando que cidade que eu quero que me habite, né? Que cidade que a gente busca para habitar. Acho que, né? Fiquei pensando muito assim, meu Deus, o que está me habitando agora, né? E assim, o quanto que às vezes a gente se coloca aqui dentro da geração, assim, numa tentativa de que a geração seja a cidade que habita, né? Tentando, como é que eu vou dizer assim, aumentar esses espaços, né? Que são braços e mãos e pernas abertas e que vão, enfim, trabalhando com essa cidade em cima dessa questão da arte, do amor, do afeto, das relações, das possibilidades aqui da gente poder estar colhendo isso na cidade, né? Talvez essa seja a cidade que eu queira, né? A cidade que eu gostaria de estar vivendo, né? Mas aí a gente fica, né? Eu acho que a fala, né, do Paulo também, assim, as coisas que a gente vai vendo das notícias e das coisas que vão nos tomando, elas também vão nos dando dessa cidade, né? Então, o quanto é grandiosa, e o quanto é linda, e o quanto é tenebrosa, né? O quanto é desafiante, eu acho, viver, né? Nessa cidade, assim.
Sim, são muitas cidades numa cidade, né? E acho que o Gerapoa, quando sonha essa cidade, né? E age por isso, também produz cidade, produz essa cidade do encontro, né? Essa cidade que a gente quer, que é aberta ao público, aberta às populações, aberta à diferença, né? E o Paulo fala desse mundo, né? De que é interessante, Paulo, que tu traz isso de que tem um mundo dentro da gente e quanta riqueza, né? Dentro de cada um, se a gente for chegar perto e olhar e escutar e se encontrar então com esse mundo do outro. Mas sabe que tem um momento aí que eu saberia bem localizar quando, mas que as cidades passam a ser olhadas como corpos também, assim, né? E o pensamento dos urbanistas era de que precisa abrir vias de circulação para arejar, pensando como um corpo, assim, né? Que tem as artérias, que, né? Então, os urbanistas pensaram a cidade como um corpo, né? Tu está pensando um corpo como uma cidade, como um mundo, né? E os urbanistas pensaram o mundo, a cidade como corpo. E, na verdade, essas coisas elas vão se cruzando, né? Assim, é um corpo-cidade que vai se fazendo, uma cidade-corpo que vai se fazendo na medida que a gente vive e a gente luta também por uma determinada cidade, assim, né? Essa dimensão, assim, de luta política por uma cidade, ela está sempre presente, está presente nessa clínica, que é esse AUE, né, que o Diogo traz, esse AUE da clínica a céu aberto, ela se coloca também, ela é uma intervenção clínica, mas ela é uma intervenção clínico-política também na cidade, no sentido de afirmar o direito à existência, o direito a habitar esse espaço, né, pela diferença, né, seja a diferença da loucura, seja a diferença da cor, seja a diferença que for, assim, né? Mas quando a gente está nessa clínica do cotidiano, a céu aberto, na rua, acompanhando alguém, né, que está em sofrimento, tem seu padecimento, mas tem o direito a estar ali, né, e não trancafiada no manicômio, né? A gente está fazendo também, é uma clínica que é política também. E aí a Simone faz uma série de perguntas, né, assim, como se fosse, se as pessoas sabem o que é o SUS. Eu acho que a pandemia fez as pessoas abrirem os olhos para o que é e o que pode ser o SUS, né, um pouco mais do que antes. Acho que na saúde mental a gente ainda tem muita dificuldade de informar para a população o que é um cuidado em saúde mental, porque acho que, de um modo geral, a população tende a pensar que cuidar é trancar, né? Uma pessoa vai estar cuidada se ela estiver fechada num hospital, fechada numa clínica, né? Porque a gente carrega essa ideia também de que a rua é um espaço de perigo, é um espaço de violência, e isso está na rua também, mas a rua também é um espaço em que se produz solidariedade, onde se produz vida, onde se produz encontro, né? E é preciso ocupar esse espaço, é preciso habitar esse espaço, e o cuidado ele só pode se dar nessa relação, né, com esse fora, com esse espaço público insoportável, né? Analice, eu não sei quanto tempo mais que tu pode estar com a gente. Não, eu só estou preocupada com o tempo da plataforma aqui, mas eu estou tranquila, assim, para estar com vocês. A gente está com a plataforma da URCS e ela é mais tranquila, tá? Eu acho que a gente poderia pensar mais uns 10 minutinhos, assim, né? Pode ser? Pode. Então, tá.
Mas aí não sei se mais gente quer... Eu gostaria de complementar alguma coisa, se for possível. Não, só para complementar, nesse bom dia, meu nome é Darcy, também eu sou oficineiro do Geração Poa. Só para complementar, que duas partes assim que eu dei uma destacada sobre o consultório a céu aberto. Eu acho ele fundamental, porque uma vez que tu enxerga o determinante da situação ali, de como está o usuário, ele consegue te mostrar, consegue enxergar melhor a situação, para poder, sei lá, bolar alguma coisa no sentido da melhora da saúde mental dele. Eu acho muito importante saber o que está acontecendo com o usuário. E sobre a cidade, que nem foi falado aí, a cidade é um corpo realmente, né? E como a gente é um corpo da cidade, o que a gente pode fazer como esse corpo, no caso, né? Alimentar dentro do nosso corpo o que a gente quer para a cidade, o que seria bom para nós, para a cidade, o que seria bom para o grupo na cidade, entendeu? Esse tipo de alimentação, eu falo em alimentação cultural, alimentação no trabalho, alimentação no próprio tratamento e tal, mas ele é muito interessante, assim, ó, o pensamento da pessoa, o pensamento da pessoa é bom, né? O pensamento de procurar alimentar o que é o de bom, o que é de interessante, o que é bom realmente para a cidade, o que é bom realmente para o grupo, o que é bom realmente para a própria pessoa, no caso, né? Esse tipo de alimentação a gente tem no restaurante chamado Geração Poa. A gente consegue alimentar as nossas ideias, a gente consegue entender as ideias dos outros, quer dizer, esse tipo de convivência, que como a Sandra mesmo falou no início, né, que pega vocês pela mão, isso aí é uma coisa tão espontânea no Geração, que é o cotidiano nosso, sabe? E a gente acaba levando para nossas redes, para nossa turma, para os lugares que a gente frequenta e tal, e se torna uma rede muito forte, se torna uma rede muito cativante, o pessoal se interessa, quer saber e tal. É isso que leva a Geração aonde está levando a Geração aonde a gente está, no caso, né? Essa união, essa troca de saberes, essa troca de experiência, esse ensinar, esse aprender que a gente tem diariamente na Geração, isso aí que nos leva a produzir toda essa produção, a produção é redundante, produzir todo esse movimento que vocês têm conhecimento hoje, e que também nos surpreende, não digo que nos surpreende, cada dia a gente se surpreende com uma coisa diferente, é muito interessante. É só para complementar a fala de vocês. Acho que agora está agendado o Diogo, de novo. Pode falar, Diogo. Alô? Oi, dona Annalise. Oi, Diogo. Agora sim, sabe, conforme a senhora, vou vendo assim, olhando para a senhora falando, os mais aí, ô dona Annalise, esse Aue aí é que eu falo para a senhora, entendeu? Muitas vezes esse Aue veio como assim, ó, se abster de tudo, entendeu? Mas eu, sabe, comigo, sabe, não, sabe, vou me abster de tudo, tá? Daí as coisas foram acontecer, aquela outra assim, ó, como vou viver como um extraterrestre, não tendo um convívio em sociedade, convívio com as pessoas, não vou estar vivendo como um extraterrestre, eu simplesmente assim, ó, vou sair do mapa, não existe, entendeu? Então eu vejo isso daí como o jornal fala, aquela pessoa invisível, mas por uma boa causa, entendeu? E muitos assim, eu falei assim, ó, no futebol, acho que eu tento passar um pouco no jornal, em outros assim, entendeu? E sabe, ó, o cara não tá legal, tá ligado? O cara não tá legal. Mas é uma coisa que vem, entendeu, dona Alice? É tipo assim, ó, se eu tivesse uma outra chance, que nem eu conversei com um dos caras assim, ó, cara, vamos supor assim, ó, se hoje eu ganhasse o prêmio da Mega, eu não saberia o que fazer, ou iam me roubar tudo, ou eu ia botar tudo fora, ou ia me matar com esse dinheiro. Mas eu estou tendo a oportunidade no serviço. Ah, mas entendeu? Através dos serviços aonde eu estou, que eu vou ser alguém. Então eu estou escolhendo, eu soube escolher e pedir o prêmio, né? Que é isso daí, né? Hoje estamos aqui, estamos no jornal, estamos tudo. Mas tem certas coisas, entendeu? Que daí gera o Aue, entendeu? Coisas que, seguinte, tá, tudo bem, eu vou me abster de tudo. Mas como é que estão os meus, né? Quem é que vai cuidar dos meus, tá ligado?
Então eu estou me abstendo de tudo, da minha vida e tudo, mas e os meus, entendeu? Daí fica, pô, mas se tu não tá cuidando dos seus, entendeu? Daí vem aquela coisa que fica aquele auê, tá ligado? Ah, o que passa da cabeça do cara? Não existe, cara. Esse cara só pode estar brincando, vir com uns assuntos desse, e daí se torna aquele auê nos ambientes, entendeu? Pode ser, entendeu? Pô, é que vai falar que vai se abster das coisas, já não tem nada, vai se abster de quê? É por isso, entendeu? Mas aqui, ó, isso daí foi no CRAS ali, dona Analice. Os guri ali, o Wagner, tudo que eu peguei e falei isso daí. Depois se passaram uns anos agora, eu voltei lá depois de tantos anos e o negócio foi, sabe? Foi as lágrimas que falou, entendeu? Tudo aquilo que já estava escrito ali no CRAS, ali do Zumbi do Palmar. Daí que eu comecei a entrar nos serviços, esses aí, entendeu? De CRAS, ainda estou em acompanhamento, entendeu? Mas foi, às vezes, aquilo ali, entendeu, dona Neta? Aí, entendeu? Estamos falando com um moleque, estamos falando com um cara que está pegando, né? A fase, né, adulta, entendeu? E essas coisas, entendeu? E às vezes é para lapidar tudo isso daí que o cara, as porradas da vida, tá ligado? As mancadas, mas foi mais porrada que o cara serviu de disparo, entendeu? Por ter uma educação e de repente vira, tu vai tomar muita porrada e tu vai ter que reagir. Daí botaram a gente aonde? Numa capoeira, no futebol e outras coisas para o cara ter aquela reação, entendeu? Mas muitas vezes não teve aquele preparo aqui, ó, que é o essencial, né? Vamos supor, a senhora hoje é mulher que é, e muitos homens que são mulher, não precisou, só precisou aqui, ó, tá bem aqui, ó. Não precisou dar porrada, levar porrada e tudo. Mais ou menos assim o Aue, sabe? E muitas vezes isso daí, entendeu? Só que o tempo não espera, o tempo não para, né? E eu já estou numa certa idade, então é aquele coisa, tá? Às vezes, né, na hora tem que ser o 880 ou tudo ou nada, né? Ou é ou não é. Tá? Okay. Tem mais alguém, Kátia? Não, Analice, acho que tem algumas pessoas assim que estão agradecendo, se despedindo, o pessoal do Capos Harmonia, né? Acho que tem várias pessoas que estão saindo, se despedindo. Eu acho que a gente poderia estar encaminhando já para o encerramento, assim, agradecer muito. Não sei se tu quiser. Tá bom. Eu queria primeiro dizer para o Diogo, assim, que eu tenho a maior admiração pelas pessoas que, mesmo tendo levado muita porrada na vida, assim, tem essa gana, assim, de viver, de encontrar os lugares, assim, em que a vida acontece, encontrar os parceiros também para poder trocar e para ter um espaço também, né, onde para poder inclusive falar, né, do seu sofrimento e dos seus auês, assim. Esqueci de dizer para a Simone, acho que eu também gosto da palavra participante, acabo usando usuário porque é um pouco assim na inércia e porque se assentou aí que é usuário, mas eu acho que participante tem muito mais a ver com o espírito, assim, da proposta, enfim, né, de reforma e de controle social, inclusive, do lugar que tem o usuário nessa experiência, porque tem um saber que constrói também a proposta de cuidado, né. E eu estou vendo aqui a Fátima Fischer também, que eu acho que tem a experiência da Nau da Liberdade também, que eu acho que é outro espaço. Eu não sei se, né, a Gerapoa, a Nau da Liberdade, enfim, a Associação Construção, assim, tem noção da importância que tem, né, a sua existência na cidade para o campo da saúde mental, assim, né? Como eu falei no início, assim, vocês mostram para a gente o tempo inteiro que sim, é possível fazer, dá para fazer, mesmo nos contextos os mais adversos, como a gente está vivendo, assim, acho que vocês inventam saídas muito criativas, assim, que são um respiro mesmo para nós, né? E
E aí eu acho que eu vou ficar com isso, com essa fala, assim, também de gratidão, assim, por tudo que o Gerapoa cria, assim, e por todos os espaços que inventa e que cuida de fazer perseverar, assim. Obrigada por esse encontro. Analice, a gente estava lembrando aqui do lançamento de um livro que tu fez aqui na Geração, no Happy Hour, assim, final da tarde de Porto Alegre, né? Em 2004. 2004, olha só, que lindo, né? Então, acho que assim, a parceria existe desde sempre, né? Um prazer, assim, te ter aqui hoje, né? Desse jeito online, queremos sempre você super presente do nosso ladinho, né? E assim, a Geração, eu acho que, né, todos que estão aqui, né, aí online, aqui na Geração, né, querem dar um super abraço, né, para vocês todos, né, um super afeto para todo mundo, né, e para a Analice, assim, dizer que a gente está morrendo de saudade de ver ela pertinho aqui junto com a gente, passando por aqui, entrando, né, e a gente poder estar fazendo de novo todas as atividades que a gente fazia presencial, Gera Encontro, né, tantas festas e coisas legais que a gente vai tomando a cidade, né, junto com os nossos parceiros. Acho que a Geração só consegue fazer né, o que faz, assim, porque a gente está junto, né, e porque eu acho que a gente sempre compôs muito, né, então acho que essa é o principal, eu acho, de tomar essa cidade conjuntamente, né, como foco de resistência e afeto. Obrigada, então, Analice, obrigado, pessoal. Não sei, Analice, tu quer trazer mais alguma questão, assim, de finalizar? A gente não quer dar tchau. Entendeu? Não, então, eu acho que a pandemia nos roubou a possibilidade de muitos encontros, assim, né? Eu ainda devo, assim, umas conversas com vocês. Espero que seja possível retomá-las em breve. Assim. Kátia, por gentileza. Fale, Chico. Não tem como recitar um poema para ela ligeirinho? A gente pode terminar com um poema, né? Ah, ok. Eu não sei como é que ficou, mas vamos ver. Começou com música, termina com poema. Termina com você, é uma dedicatória para você, né? Analice Palombini, adorada por todos por ser naturalmente humilde e sincera. Antigamente e hoje és uma profissional linda por natureza, traz a inteligência e a clareza da criatividade de expressão, com o exercício de ser professora. Porto Alegre vive feliz em você, amar todos por um ideal, leal a tudo que faz com amor. A organização é o teu maior forte, pois momentos são momentos diversificados. Bem, o astral dessa mestra que usa a intuição bem elevada, formada na essência de ser humana, de integrar suas experiências às atualidades onde forma de pensar torna a alma desta mestra um ser de muita luz e cultura inimagináveis. Assim é você, Chico Poeta. Muito generoso. Parabéns, lindo. Tchau, então, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Analice. Super abraço. Tchau, bom dia a todos e todas. Um abraço. Tchau. Tchau, Analice. Tchau. Tchau, tchau.